E agora, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei nem como começar esse vídeo, sinceramente. E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Então, eu tinha um plano e esse plano mudou muito. Porque um querido amigo chamado Gigante Richard decidiu... Cara, como é que eu vou falar? Ele decidiu fazer o maior farm que eu já vi na internet. Eu não lembro de ter visto um outro criador capitalizar tanto em cima de uma treta. Cara, foi coisa de louco. Quantos vídeos o Giga já lançou sobre esse assunto? Pelo menos 10, né? Eu acho. Pelo menos 10. Só que o meu plano não era fazer um vídeo sobre a Haru pra comentar a treta que ela teve com o Giga. Porque antes dessa treta escalar pra caramba, eu até não sei se a participação dela no Combo Infinito, lá o podcast, foi antes ou depois. Mas, bom, se essa treta tinha rolado, ela tava muito menor. E aí a Haru tinha feito um vídeo, que é o meu objetivo, né? Seria o meu objetivo fazer react desse vídeo, é o que eu vou fazer hoje. Onde ela reconhecia, né, que o pessoal que tava reclamando da lacração talvez tivesse lá alguma razão. Eu queria só fazer um react desse vídeo dela, que foi um vídeo interessante, foi um vídeo bacana, queria comentar, né, os pontos que ela levantou. Mas como é que eu vou fazer esse vídeo e fingir que não tem uma treta bizarra rolando entre Haru Digli e Liga Nerdola nesse momento? Eu acho isso uma droga porque, assim, a Haru é minha amiga. Eu considero a Haru minha amiga, mesmo que a gente tenha se afastado pra caramba, praticamente não converse mais, porque lá atrás, nos primórdios da internet, a gente teve uma relação de amizade, a gente já conversou bastante, trocou ideia, falava de Fullmetal Alchemist. Eu lembro que teve um momento que ela até ficou boladaça, porque eu falei que Demon Slayer poderia ser o Fullmetal Alchemist da nova geração, e muita gente só descontextualizou o que eu falei, né, naquele vídeo, porque eu não tava falando em questão de qualidade ou de grandeza, eu tava só comparando o sucesso que Fullmetal fez enquanto estava sendo lançado com o sucesso que Demon Slayer vinha fazendo. Mas a Haru, assim como eu, é uma grande fã de Fullmetal Alchemist, então considerou aquilo uma blasfêmia. Até porque em qualidade não tem contestação. Até hoje nenhum anime chegou perto da qualidade de Fullmetal Alchemist, na minha opinião também. O anime que eu achei que talvez chegou mais perto, assim, de alcançar esse patamar foi Shingeki no Kyojin, só que no final se perdeu muito, enquanto Fullmetal é consistentemente bom até o fim. Mas eu tô mudando muito de assunto, né? É porque eu não tenho como não trazer esse pequeno background em meio a tudo isso que tá rolando. A Haru já apareceu aqui no canal, quem é bem das antigas talvez já viu ela aqui cantando, inclusive, né? Se eu não me engano, é o segundo vídeo mais assistido do canal Tragicômico, que é aquele vídeo de Butterfly com muitas participações especiais. A Haru é uma dessas participações, então ela tá eternizada na história do Tragicômico, né? Eu já conhecia ela há mais tempo, a gente já conversava. Eu acho que quando eu conheci a Haru, na verdade, ela nem era criadora de conteúdo ainda. Eu já tinha encontrado ela pessoalmente no Anime Extreme, eu acho que no primeiro evento ou segundo evento que eu fiz na vida. Ela tava lá com a Isis, que era uma outra amiga minha, ela era bem amiga da Isis. Então assim, eu conheço a Haru há muito tempo, desde muito antes de toda a politização absurda acontecer no país. Muitos dos amigos que eu fiz nessa época, especialmente entre os influenciadores, né, os criadores de conteúdo, acabaram se afastando muito de mim quando eu comecei a me posicionar politicamente, porque eles discordavam das minhas visões de mundo. Vários chegaram até me desrespeitar, assim, se afastaram mesmo, bloquearam, cortaram todo tipo de contato, e a Haru não foi exatamente uma dessas. Tanto é que ela nunca deixou de me seguir, por exemplo, que é uma coisa que vários deles fizeram, né? Até hoje a Haru me segue no Twitter. Ela nunca chegou a endossar algum dos cancelamentos que eu sofri, ou mesmo que a Yu sofreu. O máximo que ela fez foi realmente só se afastar. Mas eventualmente, quando acontecia alguma coisa e a gente acabava trocando ideia, ela respondia numa boa, simpática, querida. Só pra vocês terem ideia, eu já fui na casa da Haru. Poucos criadores de conteúdo eu cheguei a conhecer pessoalmente. Até na época que fazia eventos isso era mais comum. Mas a gente realmente já foi mais próximo durante uma época e depois se afastou. E sim, muito disso por causa de ideologia. Mas comigo ela realmente sempre foi muito legal. Até onde eu me lembro, ela nunca chegou a me defender de um cancelamento. Ainda mais publicamente. Mas eu não consigo, sabe, eu realmente nessa hora não sei muito como agir, porque nesse momento é a Haru que tá sendo bastante criticada, né, em tudo que é canal, muitos e muitos vídeos falando dela, porque, bom, ela mentiu sobre o vídeo do Giga, né? Ela falou que o Giga chamou ela de algo que era quase vagabunda e isso definitivamente nunca aconteceu. Mas cara, assim, por conhecer melhor ela, eu não consigo ver a Haru como uma pessoa má e que fez isso porque realmente ela é uma pessoa terrível. Eu vou falar o que eu realmente acho que aconteceu nessa situação. Provavelmente, alguém chegou pra ela falando que o Giga tinha feito um vídeo horrível sobre ela, falando um monte de merda, caramba, nossa, ele te esculhambou, falou absurdo sobre você. Ela nem assistiu o vídeo, simplesmente acreditou no que essa pessoa disse e por isso que ela acabou falando aquelas
palhaçadas lá no podcast. E eu não acho que isso é uma coisa tão improvável, porque eu já vi isso acontecendo algumas vezes no meio da internet. Inclusive, não tem muito tempo, teve uma pessoa que veio falar comigo sobre isso também. Só que foi no privado, não foi no podcast, né? O que, convenhamos, é muito melhor. Mas ela chegou e me perguntou, caramba, você fez um vídeo sobre mim, você falou um monte de coisas horríveis, né? Me falaram que você falou muito mal de mim. Eu falei, não, meu vídeo não tem nada disso, sabe? Não é pra essa direção. E aí a pessoa falou que ela não teve estômago pra assistir o meu vídeo, né? Então por isso que ela veio me perguntar. E eu falei que não, mostrei, né, algumas coisas que eu tinha dito, mas num primeiro momento tinha chegado nela a informação de que eu tinha, esculhambado ela, e não tinha sido isso que tinha acontecido. Isso rola, mano, rola muito na internet, porque assim, o pessoal gosta de inflamar as tretas pra caramba. Isso rola até comigo, né? Toda vez que alguém comenta de mim em algum canal, sempre chega até mim, sempre tem algum outro criador ou algum, sei lá, algum fã, algum inscrito, alguém no servidor lá do chat dos subs, que pega o trecho que a pessoa falou e me manda, ou então que, enfim, me resume o que a pessoa falou sobre mim. E sinceramente, cara, às vezes é difícil você ter estômago pra ficar se deparando com uma pessoa falando bosta sobre você. Especialmente quando isso é muito frequente. Eu vou falar pra vocês, eu não assisto todos os vídeos que o pessoal fica falando merda sobre mim. Especialmente quando já tá na cara que é merda. E porque também muitas vezes eu nem preciso falar nada, nem preciso responder, porque nos comentários já tá todo mundo respondendo aquela pessoa e mostrando como ela só falou merda. Enfim, isso tudo é pra dizer que são situações que acontecem com criadores de conteúdo. Lógico que não muda o fato de que a Haru tava difamando o Giga com base em uma informação totalmente distorcida. Eu acho que ela deveria se desculpar e reconhecer e admitir isso. Não gostei do seu vídeo, mas de fato você não falou nada nem perto de vagabunda, não. Enfim, não era pra ser um vídeo sobre isso. É óbvio que eu não podia simplesmente fazer um react do vídeo da Haru e fingir que nada disso aconteceu. Então, pra poder fazer esse react, eu meio que tinha que tirar o elefante da sala primeiro. É uma situação complicada, né? Porque, ao mesmo tempo que eu tenho consideração pela Haru, o Giga é meu brother, né? Colega de Liga Nerdola. O pessoal do Heróis e Mais também parece que teve um desentendimento. Então, assim, eu me vejo mais ou menos no meio do chumbo trocado. E é óbvio que eu tô 99% junto com o pessoal da Liga Nerdola. Mas ainda assim, do fundo do meu coração, eu não teria como ser o cara que vem aqui e ajuda a empurrar a Haru do nada. Sendo que eu vejo, sim, ela como uma amiga. A gente já fez coisas legais juntos, já teve momentos legais. Então eu só posso lamentar por isso que tá acontecendo. Esperar que todas as partes se acertem, sei lá. Se é que isso é possível a essa altura do campeonato. Até porque, como a gente vai ver no vídeo de hoje, né? Até toda essa treta com o Giga escalar de um jeito bizarro. Cara, é sério, eu acho que depois dessa treta com a Haru, ninguém mais na internet vai citar o nome do Gigante Richard pra falar um comentário, pra fazer um comentário minimamente negativo sobre ele. Porque o cara transformou um comentário de, sei lá, 2 minutos do Como Infinito numa série de vídeos intermináveis, gigantescos. Cada vídeo tem 1 hora de duração. Cara, mesmo que o Giga tivesse errado, o que ele não tá, ele venceria fácil pelo cansaço. Qualquer pessoa, não tem como. Não tem. Meu Deus do céu, o Giga agora eu acho que é a pessoa da internet que ninguém quer ter como inimigo. Mano, você não compra briga com esse cara. Você não bate frente com ele. Não, nem tenta. Não faça isso. Maior burrice que você pode fazer. Enfim, antes de rolar tudo isso, a Haru tava fazendo um vídeo ali reconhecendo, né, alguns méritos do discurso nerdola. Talvez finalmente estivesse caindo na real, talvez por perceber também que a maré tá mudando, ou por um esgotamento legítimo. É claro que não dá pra negar que ela passou os últimos anos surfando em todos os ganhos que você poderia ter por estar dentro da bolha lacrola, mas ainda assim é sempre interessante, né, observar alguém que ficou tanto tempo do lado de lá, meio que mudando de lado. Acho que posso falar meio que mudando de lado porque ela própria depois lançou mais um vídeo explicando a mudança de lado dela. Esse vídeo eu nem cheguei a assistir. Ironicamente eu vi o Giga falando que o vídeo também era bom. Não sei, eu nem tinha certeza se eu ia querer ver esse, porque algumas pessoas falaram que ela já tava voltando atrás, mas se não foi isso, de repente eu acabo vendo e... será que eu faço um react? Será que eu continuo no meio desse fogo cruzado, dessa treta? Não sei o que eu vou fazer. Sinceramente, até agora eu tô meio arrependido de estar fazendo esse vídeo. Eu não sei. Que situaçãozinha chata, hein? Não vou mentir pra vocês. Tá chato. Eu me sinto desconfortável aqui agora. Só que acontece. No próprio vídeo da Haru, eu cheguei a fazer um comentário e pelo jeito é o comentário com mais likes do vídeo, porque pelo menos de todos os principais que estão aparecendo aqui, o meu é o que pegou mais likes, tem mais de 1000 likes, esse comentário que eu deixei no vídeo dela sobre o fim da lacração. E eu já tinha basicamente prometido que eu ia fazer esse react, ó. Droga, eu tinha entrado de férias e você solta esse vídeo. Bom, já tô acostumado a demorar pra caramba pra abordar as pautas mesmo. Acho que tá tudo bem deixar pra eu fazer esse react em janeiro. Aí eu falei que gostei da reflexão, né, o que é bastante óbvio. E tinha bastante gente esperando, então, né, que eu fosse reagir a esse vídeo da Haru. Eu esperava que fosse diferente, não no meio dessa treta toda, mas... tá, não tinha como essa introdução não ser gigantesca, né? Não tinha. Acabou que virou um vídeo 2 em 1. Comentei a treta dela com o Giga e agora vamos pro react. O fim do hiperprotagonismo feminino na cultura pop. Talvez muita gente me odeie pelo que eu vou falar aqui agora,
Mas... Um spoiler, muita gente realmente ficou de cara. Muita gente dentro da bolha. Porque o vídeo dela foi muito bem recebido, como você pode ver. Você entra no canal da Haru, você vê que esse vídeo tá muito acima das métricas dos últimos vídeos que ela tinha lançado. O que também faz sentido porque, assim, por mais que o pessoal que foi pra bolha Lacrola tenha tido muito sucesso nas parcerias com as marcas e com as empresas, eles perderam público. Assim, via de regra, quem comentava muito esses temas de cultura pop falando politicamente mais pro lado Lacrola, perdeu público, cara. Você vê o Omelete, é um grupo gigantesco, fazem muito dinheiro até hoje porque eles têm muito contato com as empresas. Assim, em visualizações e audiência, eles desidrataram bizarramente ao longo desses anos todos em que o pessoal foi ficando cada vez mais saturado. Até conversei com um grande criador de conteúdo sobre essa questão e ele estava explicando umas relações comerciais que eu nem lembro direito dos termos, mas é tipo business to business e business to... o quê? People? Bom, em resumo, o que ele queria explicar era a relação da empresa, do criador de conteúdo com as marcas e com a audiência. E aí ele falou que o criador de conteúdo nerdola ou de direita, ele tinha uma relação muito boa com a audiência. Por quê? Porque era transparente, era verdadeiro, era honesto, estava falando que o público queria ouvir, estava do lado do povo, da maior parte das pessoas. Então, a gente constrói uma relação muito boa com vocês. Porque todo mundo sabe que a gente não tá aqui fazendo um personagem, que a gente não tá mentindo pra agradar uma marca. Na verdade é o oposto, a gente tá batendo de frente com o sistema porque a gente quer ser verdadeiro e porque não aguentamos mais esse sistema podre que tá destruindo tudo que toca. Porém, na contrapartida é que a nossa relação com as marcas é péssima. Então a gente tem uma boa relação com o público e uma relação ruim com as marcas. Os Lacrolas têm o oposto. Uma relação ruim com o público, foi ficando cada vez pior, foram perdendo cada vez mais o público, foi cada vez mais cansando, se sentindo desgastado, mas eles tinham uma boa relação com as marcas. Então, é basicamente isso. A Haru podia ter uma boa relação com as marcas, e eu acredito que ela tinha até um engajamento nas outras redes dela, talvez ela só deixou o YouTube meio de lado, mas é inegável que o público nerdola é muito mais engajado que o público lacrola ao longo desses últimos anos aí em quase todas as redes sociais. No Twitter talvez menos, mas no YouTube, pô, a gente dá uma surra. No YouTube é um amasso, assim, os nerdolas mandam, dominam o YouTube. Então, quando ela fez esse vídeo, ela foi muito criticada, provavelmente mais dentro da própria bolha, e talvez até com algumas relações com as marcas, apesar de que as marcas estão mudando de lado agora também, né? Então, mesmo que ela tenha prejudicado a relação com uma ou outra marca, isso daqui a pouco nem vai mais ser determinante. Mas a recepção do público em geral, e especialmente acho que o público que nem é o público que acompanha muito a Haru, a recepção desse público parece que foi bastante positiva esse vídeo. Então ela sofreu críticas da própria bolha. E foi massivamente elogiada, pelo que parece, né? Por quem veio de fora. Puro de uma nova tendência dentro da cultura pop. Uma parada que eu venho vendo há muito tempo é que a gente entrou numa onda de hiperprotagonismo feminino lá para 2015, 2016... em que... É até um pouco anterior a isso. Mas assim, o ápice foi mais ou menos nessa época mesmo. Especialmente ali por 2016. Foi o momento do All New, All Different da Marvel, que eles estavam trocando todos os personagens clássicos por minorias, representatividade. Então, meio que foi o pico. Mas começou antes. Veio uma enxurrada de protagonistas femininas, e essas protagonistas femininas, em específico, eram sempre muito fortes, muito decididas, muito incríveis, muito nananã, e por um tempo isso deu até certo. Eu discordo dessa parte. Deu certo, depende da perspectiva também. Sempre foi uma merda e sempre houveram críticas. A questão é que as pessoas não estavam entendendo ainda o que estava rolando e muitas vezes elas preferiam ignorar isso no todo do que estava sendo construído. Os dois melhores exemplos são a Capitã Marvel e a Rey, de Star Wars. A bilheteria de Capitã Marvel foi muito boa e a bilheteria dos primeiros filmes lá do Star Wars também foi boa. Hoje, tanto o MCU da Capitã Marvel quanto esse novo universo Star Wars da Disney são totalmente detestados pela base de fãs. Mas por que deu certo na época? Porque o público, em geral, ainda não tinha sacado o que estava rolando ali. Então, até podia achar uma merda. Mas os fãs de Star Wars, pelo menos, pensavam, pô, mas estamos ganhando os novos filmes, né? Então, tem esse lado positivo. Cara, hoje em dia é praticamente um consenso que a trilogia da Disney de Star Wars é uma porcaria que destruiu o legado todo do George Lucas. Os 3 filmes da Rey fizeram com que as prequels, que eram amplamente criticadas pelos fãs, virassem, pô, obras de arte, né? Hoje em dia acho que ninguém ousa criticar os 3 primeiros filmes
cronologicamente, porque viu que depois daqueles filmes só veio uns negócios um mais cagado que o outro, então aqueles filmes realmente hoje parecem muito melhores. Porém, a Rey sempre foi uma personagem muito merda. Assim, eu nunca consegui realmente gostar dela. A questão é que a gente foi gostando cada vez menos e até com o tempo cada vez pegando mais ranço, né? Eu sei que é uma palavra que não é muito legal, mas na falta de uma palavra melhor, o nojo pela personagem, porque ela foi ficando cada vez mais forçada, cada vez mais Mary Sue, cada vez mais desrespeitosa com o legado da franquia. E a Capitã Marvel, vamos combinar, né, que ela também só fez sucesso porque ela foi lançada entre os dois Vingadores, que são os dois sucessos absolutos do MCU, a Guerra Infinita e Ultimato. Então ela aproveitou muito o hype dos homens que, né, levantaram o MCU pra começo de conversa. Mas ela era uma personagem bem meia boca desde o princípio. Sendo que eu nem sou dos maiores críticos daquele primeiro filme da Capitã Marvel, tá? Eu acho que passa longe de ser das piores coisas que o CM produziu. Eu não achei tão horrível assim na época. Achei... assim, ruinzinho. A personagem de fato antipática, né? Porque a atriz só ficava fazendo carão e pagando de fortuna e perfeita, que é um dos problemas que a Haru vai descrever nesse vídeo. Mas eu não sou dos maiores haters desse filme, não. Personagens que têm a personalidade, por exemplo, da Capitã Marvel. Aí, ó. Que na época deu muito bafafá e tudo mais. Porque mesmo na época o pessoal já criticou, né? Só que, novamente, ainda estávamos entendendo o fenômeno. Estávamos, o público em geral, porque desde aquela época eu já estava criticando bastante essas coisas. Então, não é que deu certo pra caramba. Só foi mais passável em algum período. Mas não era legal lá atrás e de repente virou uma merda, né? As pessoas só começaram a cair na real e perceber que... Tá, é uma merda. Realmente isso aqui é uma porcaria. Não presta, né? A gente fingiu que era legal por um tempo, mas não dá mais. Porque esse tipo de personagem tem zero falhas e é leal e bom e etc. E eles tendem a não ter uma profundidade tão grande a princípio, né? Não tem, e assim, as próprias atrizes foram cansando de fazer essas personagens. Teve aquela atriz que fez o No Limite do Amanhã, né, com Tom Cruise, que inclusive ela faz uma personagem que é badass, mas que tem uma justificativa muito boa pra ela ser badass, e é uma personagem boa e cativante, que ela mesma, é Blanche, se eu não me engano sobre o nome dela, agora me deu um branco. Mas enfim, ela mesma já deu entrevista falando que ela não aceita mais papel que fala sobre ser uma mulher forte, porque é justamente isso. Ela sabe que ela vai ter que só passar o filme inteiro com uma expressão blasé, fazendo carão e pagando de mais forte do que todas as outras pessoas, e é um personagem raso, vazio e desinteressante. E olha só, é uma personagem que não se conecta realmente com as mulheres. No máximo se conecta com aquele ideal feminista de que a mulher tem que mostrar que ela é superior e melhor em tudo, só que não é real. E uma prova disso é que as mulheres não começaram a consumir massivamente esse tipo de conteúdo depois que houve essa mudança no mainstream. Os homens continuaram sendo os principais consumidores de todas essas obras, do cenário de ação e de super-heróis, porque é tudo artificial. Não é realmente esse tipo de personagem que as mulheres procuram no seu entretenimento. Quando elas realmente vão assim, ó, de livre e espontânea vontade. Porque mulheres começaram a se interessar mais por conteúdo da cultura pop à medida que isso foi ficando mais popular, né, mais mainstream. Só que sem precisar mudar o cenário para que as mulheres passassem a ocupar um lugar de hiperprotagonismo e onde todas elas são perfeitas. Não, o interesse foi surgindo de uma forma bastante natural. Assim como também era bastante natural a gente acompanhar só sitcoms sobre famílias inteiras negras, sem ver nenhum problema nisso, sem se importar. Eu já usei esse exemplo várias vezes, mas era normal você assistir Kenan e Kel, Um Maluco no Pedaço, Eu, a Patroa e as Crianças, Todo Mundo Odeia o Chris, As Visões da Raven. Às vezes, todos os seriados de comédia que você assistia só tinha negros protagonizando, você nunca nem tinha reparado. Por quê? Porque era natural. Era um processo que não era forçado. Você estava só consumindo entretenimento, se divertindo com aquilo, e você se identificava, até porque não eram obras sobre discursinho, palestrinha, pra te dar uma lição de como você é racista. Então tudo isso foi rolando de forma natural até que começou a ficar cada vez mais forçado, justamente por causa da tal da lacração. E uma boa prova de que, no fim das contas, mesmo com uma década de engenharia social para tentar empurrar essas personagens como o suprassumo do entretenimento para as mulheres, o público feminino continua não tendo tanto interesse por essas obras. Tanto é que, por exemplo, na bilheteria já flopada de The Marvels, a maior parte do público, quem mais comprou ingressos para esses filmes foram os homens. Em contrapartida, as mulheres continuaram se interessando muito pelo quê?
romance. Elas sempre foram um público bem fiel dos romances. Os romances são produzidos, pensados especialmente para as mulheres, porque a indústria sabe que é um produto que as mulheres gostam mais de consumir. Então, os homens desses filmes de romance muitas vezes são muito idealizados, né? São homens cheios de estereótipos também, montados para agradar as mulheres. Por quê? Porque elas são um público-alvo. É uma crítica ao contrário que o feminismo nunca vai fazer. E porque a mulher desse filme de ação é só para ser a mocinha salva pelo protagonista que depois vira o par romântico dele. É basicamente o papel do homem nos filmes de romance feito para as mulheres. E mais do que isso, nos últimos anos, surgiu de forma totalmente orgânica e natural o sucesso dos dark romances, né? Que as mulheres começaram a se interessar muito por esses protagonistas que são... Mano, olha só. Naturalmente, quando você, sem precisar fazer uma engenharia social, só deixa as mulheres escolherem o conteúdo que elas querem consumir, ao invés de assistir The Marvels, elas vão assistir 50 Tons de Cinza, que é um bilionário que praticamente escraviza e sodomiza uma mulher e faz ela assinar um contrato onde ela fica na mão dele e faz tudo que ele manda. Pode não ser um tipo de conteúdo que a Haru gosta de consumir, por exemplo, mas ela não tem como negar que isso faz um sucesso bizarro entre a mulherada. Toda vez que sai um filme novo sobre essa temática, vai pro top 1 da Netflix só pelas mulheres. Ou seja, a cultura woke, a lacração, passou uma década tentando mudar a natureza do comportamento dos homens e das mulheres. E falhou miseravelmente. Não conseguiu mudar a natureza. As mulheres continuaram preferindo consumir o seu conteúdo de romance, foram adequando cada vez mais as suas preferências ao próprio mercado, porque assim, isso meio que começa com 50 Tons de Cinza, que se eu não me engano era uma fanfic inspirada em Crepúsculo, que já era um enlatado pra mulherada, assim, super estereotipado. E aí, como isso fez um sucesso bizarro, a indústria olhou pra aquilo e percebeu, opa, tem uma mina de ouro aí. E eles foram aproveitando. Você nunca vai ver um movimento dos homens pregando por uma representação melhor dos homens nesse tipo de filme, dos dark romances. Você pode até pensar, mas como assim? Os caras, os protagonistas já são bilionários e fazem tudo que eles querem com as mulheres? Cara, mas sinceramente, isso nem chama a atenção dos homens. Nenhum homem realmente vai assistir 50 Tons de Cinza. Nenhum é forte, né? Mas um percentual muito pequeno de homens vai assistir essas obras e se divertir pra caramba com elas. E se identificar com a história. Porque são obras escritas por mulheres, pra mulheres. E o homem ali é só... É um desejo. É um avatar pra representar o desejo delas e tudo que elas querem idealizar no homem, num príncipe encantado, pra elas se apaixonarem por aquele personagem. E é um fenômeno parecido com o que aconteceu com a forçação das personagens femininas nos filmes de homens, entre muitas aspas, né, com o público majoritariamente masculino. Porque assim como os homens não se veem, sei lá, no Edward do Crepúsculo ou no o Christian Grey, eu acho, né, do 50 Tons de Cinza, as mulheres também não se veem realmente na Miss Marvel. Não que um cara não possa se identificar com um bilionário, né? Porra, tem o Batman, tem o Tony Stark aí, que são ótimos exemplos. Mas os traços de identificação não são a fortuna. As pessoas gostam do jeito sarcástico do Tony Stark, gostam das falhas, dos desvios de caráter que ele tem. Enquanto o Christian Grey, ele é simplesmente um totem milionário que tá lá pra sodomizar a mulher que ele escolheu. É um personagem vazio, é desinteressante. Pra um homem, em geral, vai ser um personagem desinteressante. E simplesmente ninguém tá nem aí pra isso. As mulheres gostam, vão lá, pagam, consomem e beleza. Os homens não tentam se apropriar desse nicho de romances e comédias românticas e dark romance. Outro nicho que as mulheres organicamente sempre se interessaram, true crimes e terror. Não por um acaso, muitas protagonistas de filmes de terror são mulheres, né? A única que se salva, no final das contas, é as mulheres. Porque, assim, é até curioso isso, se você parar pra pensar. Mulheres gostam muito de violência também, mas elas gostam em um contexto diferente. O homem gosta de, sei lá, luta, porrada, tiro, trocação franca. As mulheres gostam de um negócio mais, não sei, de psicopata, de assassinato, de crime, ou então sexual. Mas é impossível você negar que mulheres também são muito atraídas pela violência quando os tipos favoritos de filme delas, no geral, são dark romance, terror e true crime. Sendo que elas costumam frequentemente se apaixonar pelos assassinos dos filmes. Ou até quando são assassinos reais, né? Tipo o Dahmer ou aquele Deadpool da vida real. Mas enfim, eu divaguei demais, o vídeo tá só no começo. Vamos seguir, senão não vai acabar nunca. Agora calma aí rapidinho, a gente já volta pro tema do vídeo, vai ser muito rápido mesmo, não precisa nem pular. Eu só quero te lembrar que aprender inglês é muito importante e investir no que você acredita também. Por isso, não perde tempo, compra logo o melhor curso de inglês da internet, o Método BWay. O link tá ali na descrição do vídeo e te garante R$200 de desconto. Eu prometi que ia ser rápido, então bora voltar pro vídeo. E, enfim, não sei se chega a ser uma lacração ou não. Na verdade, eu não sei até que ponto usar essa palavra é interessante ou não, porque tem muita gente que usa essa palavra bastando, sei lá, ter mulher
E aí eu acho isso meio troll. Sabe por quê? Aqui é mais um ponto interessante. Eu preciso bater nessa tecla sempre, porque assim, ó, isso só acontece por culpa dos lacradores. Isso também é um reflexo da lacração. Isso nem é uma profecia autocumprida, sabe? Não é uma coisa que, pô, você tá sendo engenheiro de obra pronta. Porque antes da implementação das cotas raciais, o Thomas Sowell, que é um economista negro americano, já falava sobre esse reflexo negativo das cotas. E a agenda woke meio que é uma extensão das cotas para dentro do entretenimento. Na entrevista que Thomas Sowell deu pro Fantástico, inclusive, antes da implementação das cotas aqui no Brasil, ele falou que muitas vezes isso acabava desqualificando os negros e as pessoas já não sabiam se eles tinham entrado na faculdade por mérito ou não. Então ele já antecipou todo esse fenômeno. O que acontece hoje, graças à lacração, é exatamente isso. Você vê uma mulher protagonizando uma obra do Ocidente, você já fica desconfiado de antemão. Por quê? Porque 90% dos casos vai ser uma Mary Sue poderosa que vai estar lá sendo melhor do que todo mundo. Todos os homens abaixo dela vão ser capachos ao redor dela, porque todos os homens vão estar abaixo dela. Então, você já antecipa que vai ser essa merda. Por quê? Porque geralmente é essa merda. Porque a indústria estabeleceu esse padrão através dessa cota de que a personagem feminina em filme de ação precisa ser assim, e o elenco masculino ao redor dela também precisa ser assim, e aí você já fica automaticamente desconfiado. Você aprendeu a identificar um padrão e você, né, aplica isso quando você se depara com alguma coisa que esteja indicando. Então, tem mulher no filme, já é lacração. Mesmo quem pensa assim de maneira forçada, troll, como disse a Haru, e equivocada, só está pensando assim por culpa dos lacradores. Porque antes disso ninguém tinha esse pensamento. Esse é um argumento que às vezes eles tentam usar para atacar o nosso lado, né? Se não sei qual filme fosse lançado hoje em dia, seria chamado de lacração. Mas então, por que não era chamado assim no passado? Talvez porque não era uma coisa forçada e porque não eram 90% dos filmes que iam pra aquela direção. E porque era mais natural, mais orgânico, não eram todos os personagens masculinos que eram uns bosta. E também não é verdade que toda obra que tem a protagonista feminina ou que tenha um negro como protagonista, um gay como protagonista, vai ser instantaneamente rechaçado pelos nerdolas, né? Pela galera que vê lacração em tudo, porque a gente tem incontáveis exemplos onde isso não acontece. O próprio Deadpool foi o filme mais aclamado pelos nerdolas dos últimos tempos e ele é LGBT. Alita foi super aclamado pelos nerdolas, protagonista mulher. American Fiction é um filme que é protagonizado por negros, isso tá dentro do plot, filme que os nerdolas adoraram. O elenco todo negro, filme fantástico. Pra mim, o filme que deveria ter ganhado o último Oscar. Então, eu nem me importo muito com esse negócio de, mas tem gente que tá passando do ponto, que tá vendo lacração em tudo, porque, ok, então tem. A culpa disso também é dos lacrolas e dane-se, não é uma coisa tão relevante. Mas a palavra lacração ficou estigmatizada. Sim, mas quem fez o trabalho de estigmatizar essa palavra foram justamente os lacradores. Eles sempre trabalharam pra fazer isso, porque era uma palavra que evidenciava as merdas que eles estavam fazendo, então é óbvio que eles querem que as pessoas parem de utilizar, porque ficou cringe, porque não faz mais sentido. Mas, cara, é o que é. A gente está descrevendo um fenômeno que acontece e que eles defendem que eles estavam executando. E que é super óbvio e super claro. Então, sim, os exemplos que a Haru tá dando aqui são exemplos de lacração. E não simplesmente de uma obra onde tem uma protagonista feminina ou um protagonista que é uma minoria. Mas às vezes elas são bem trabalhadas e às vezes não. Por um tempo, ter mulheres hiperprotagonizadas desse jeito, como sempre, muito leais e boas, mas ainda assim extremamente rasas e mal trabalhadas, deu certo. E agora isso não tá funcionando mais. Bom, eu discordo que deu certo por um tempo, né? Talvez em bilheteria não fosse o desastre todo que a gente imaginava. Mas sim, com certeza de uns tempos pra cá saturou cada vez mais, né? E aqui eu acabaria me repetindo muito porque eu já bati nesse argumento. Assim como a gente pode ver nas quedas brusquíssimas de bilheterias que tem esse tipo de hiperprotagonismo feminino. Que é uma coisa que, sei lá, desagrada as audiências masculinas e também desagrada as audiências femininas. Afinal, a gente também não tá trabalhando uma relação com essas audiências femininas. A gente só tá jogando lá personagens que são mulheres, mas que também, né, não deixa ninguém feliz. Isso é uma coisa que eu sempre falei, que nem as mulheres se identificavam realmente com essas personagens. No máximo, as que eram mais engajadas politicamente fingiam que se identificavam. Ou por algum tempo ficaram felizes, tipo, olha só, uma personagem badass, como se não existisse, né? Lara Croft, como se antes não tivessem personagens femininas que eram muito badass nos cinemas. Mas tudo bem, não era o foco, porque o cinema de ação focado no público masculino, assim como o cinema de romance focado no público feminino. Tudo certo. Segmentação que sempre funcionou e que a gente tá vendo hoje na
prática que, mesmo com toda a engenharia social, continua valendo, porque é uma preferência natural de cada sexo. Mas, enfim, é bom ver a própria Haru também reconhecendo que, no fim das contas, essas personagens não geravam uma conexão real com o público feminino. As mulheres que se diziam muito conectadas com essas personagens provavelmente estavam forçando a barra por uma questão de ativismo, muito mais do que por ser algo que realmente estava no coração delas. É a parada. Faz muito tempo, aliás, que eu não assisto um filme que eu falo, caramba, que personagem da hora. Tô tentando, inclusive, lembrar de algum filme que eu tenha, assim, me inspirado por uma personagem de fato. Se você conseguir lembrar de uma personagem que realmente você achou muito bem trabalhada de algum filme, me fale. Porque... De bate-pronto eu não consigo. Eu não vou tentar muito porque eu sei que o vídeo já tá imenso. E eu tô no começo do vídeo dela, então eu vou dar uma acelerada. Recentemente isso não tem acontecido, assim, com filmes que saíram agora. Até mesmo personagens que tem, assim, que apareceram em outras mídias e que eu vejo que tem alguma outra parada no meio, às vezes, muitas vezes, aliás, elas são propositalmente apagadas pra aparecerem como mulheres fortes, independentes, não sei o que, nananã, naquele recorte que é do cinema. Não sei por que eles fazem isso, mas essa é uma ótima estratégia pra estragar e jogar seu produto no lixo. Porque aí a gente, como mulher, não se relaciona com a parada e quem vai achar Porque é uma agenda e o objetivo não é entreter e não é conectar ninguém, é só política. A lacração já vai achar que é lacração de qualquer maneira. É porque é lacração e porque eles estavam usando isso pra fazer política ao longo da última década, isso tá cada vez mais claro. Então, esse hiperprotagonismo acaba estragando qualquer tipo de... benefício que você possa ter aí pro seu produto. Isso falando de uma visão até mesmo... Não só qualquer tipo de benefício, estraga o produto como um todo. Eles destruíram Star Wars pra forçar a Rey ali, né? A Rey Skywalker. Não que ela seja o único problema da franquia, mas é que boa parte dos problemas são em decorrência de você ter a Rey ali como uma figura que precisa ser praticamente uma santa. Toda a desconstrução do personagem do Luke Skywalker é por causa da Rey também. E também tem a ver com toda essa agenda. Então, é isso. Não é só a personagem que é problemática e estragada. É que tudo ao redor se estraga junto porque você tem que primeiro passar mensagem feminista. E depois você pensa em respeitar a lore ou sei lá o que mais. Mercadológica. Então qual que é a fita? Eu vejo esse hiperprotagonismo feminino mudando um pouco. Eu tive esse insight editando... Olha, deve estar mudando porque a agenda woke derreteu, tá derretendo pra caramba em tudo que é lugar. Então a tendência é que mude nos próximos anos. Mas até o momento, assim, é que eu já vi o vídeo. Eu sei o exemplo que ela vai dar aqui e eu concordo com boa parte do que a Haru tá falando nesse vídeo. Né? É uma coisa que inclusive eu já venho falando há um bom tempo. Mas eu não acho que os exemplos que ela deu foram muito bons. O último vídeo do canal, que foi o de Guerra dos Rohirrim, que eu falei sobre a Hera. A Hera é uma personagem que é canônica, porém ela foi muito desenvolvida para esse filme de Senhor dos Anéis, que é uma animação, enfim, se você não viu, é uma animação de Senhor dos Anéis que trata da Guerra dos Rohirrim e é a Batalha do Abismo de Helm. E a Hera é a filha do Helm Mão de Martelo, e o engraçado dessa menina é que ela tenta fazer muitas coisas e tudo que ela faz dá errado. Sempre que ela usa a cabeça, ela é uma menina muito inteligente. Mas toda vez que ela pega numa espada e ela tenta fazer alguma coisa, ela tenta brigar, ela tenta... Só pra dizer que eu ainda não assisti esse filme, eu recebi exatamente esse mesmo feedback de uma outra pessoa, que me falou que essa era uma personagem cheia de defeitos e que tinha achado isso interessante, tinha se conectado mais com a personagem, foi uma outra garota que me falou isso. Então, assim, não é a primeira pessoa que eu vejo falando isso. Já vi muita gente falando mal desse filme também. Eu até tenho curiosidade pra assistir e ter a minha própria opinião sobre ele. Mas a Haru não é a única que eu vi falando que essa é uma personagem que realmente tem falhas e tal, então que seria diferente. Por que eu discordo desse argumento, apesar disso? Eu já vou complementar porque ela vai dar mais alguns exemplos. A lutar, ela tenta usar força, ela tem 2 de força. Ela é muito ruim, ela é muito chonga. Tem muitas vezes, assim, que ela faz cagada. Basicamente, a grande maioria das vezes, quando ela tenta fazer alguma coisa, ela faz errado. Tudo que eu faço dá errado. Eu quieta, tô errada. É ela. E aí eu achei muito interessante isso, porque quebrou um pouco a minha expectativa de todo o material de divulgação e marketing que eles estavam fazendo até esse ponto. Porque nesse momento que a gente tá da cultura pop, é assim... Você tem um filme que gira em torno de uma mulher protagonista.
a gente já revira o olho. Posso ser bem sincera? Eu, como mulher, já reviro o olho. Já acho um saco. Porque vai ser aquela mesma história. Uma mulher forte, independente. Eu só me pergunto desde quando que a Haru tem essa opinião. Agora ela tá sendo bem sincera. Essa é a parte que me pega, né? Porque eu sei que é uma coisa que até pouco tempo atrás ela não diria. Que bom que ela tá dizendo agora. Quanto mais pessoas dizendo e assumindo e reconhecendo isso, melhor. Porque a gente precisa superar essa cultura woke que destruiu o entretenimento ao longo da última década. Mas essa é a parte chata, né? Porque eu já venho falando isso há muito tempo. Inclusive por parte das mulheres. E recebi esse feedback de muitas mulheres. Não é uma coisa que só como homem, espectador, eu digo. Porque é óbvio. É o que eu falei. Da falta de conexão real das mulheres com essas personagens. Nem as atrizes estavam aguentando mais interpretar esses personagens porque é um trabalho de atuação porco, ridículo, vazio, raso e que não conecta ninguém, né? Então, é isso. É mais surpreendente, claro, você saber que a Haru também revirava os olhos quando via que ia ter uma protagonista feminina. Não é uma surpresa no geral, porque é algo que a gente já vem falando tem um bom tempo. Dente, foda, e que não quer se casar, e que não sei o quê, nanana. Mano, já... É uma outra merda, né? Porque as mulheres não podem mais ter romance. Porque como elas têm que ser totalmente independentes, não pode ter um homem com um papel significativo na vida delas mais. E isso é tão ridículo porque a gente tá vendo pelo que as mulheres realmente consomem, que não é só algo que é tentado enfiar a goela abaixo delas, que elas ainda adoram um romance. Só que se colocou esse tabu. Não, filme de princesa não pode mais ter príncipe. Filme onde a protagonista é mulher, ela não pode ter um par romântico. E se tiver, tem que ser uma coisa assim, totalmente secundária. Você tem que ter certeza que aquele homem é inútil na vida dela. Porque ela é autossuficiente, ela por si só basta. Uma palhaçada. É porque isso é puro ativismo feminista vazio que tenta distorcer a realidade, tenta lutar contra a natureza humana. Não é nem só a natureza feminina nesse caso. Nem os homens são desprendidos dessa forma de relacionamentos, dos sentimentos. Então assim, é uma coisa que não conversa com ninguém. Deu? Tipo, não existem mulheres que querem outras coisas também? Tipo, a gente não tem falha? Será que a gente é 10 de 10 o tempo todo? Será que não existem outras narrativas de outras mulheres que querem outras coisas? Claro que tem, né? Então, assim, é importante trazer mulheres que sim, são fodas e que legal e tal, mas é importante a gente... Mas é uma merda porque virou toda personagem, né? Toda personagem feminina é a mesma personagem nas obras ocidentais dos últimos anos. É sempre a mesma. Sempre com resposta atravessada, mal educada, chata, antipática, fazendo carão, melhor que todo mundo, não precisa nem justificar por que ela é melhor, ela sempre vai dar uma respostinha, eu não preciso de você, ela sempre tem que ter uma cena pra deixar claro que ela não precisa de um homem, ela não precisa dos outros, que ela sozinha resolve tudo. E os homens o contrário, eles não conseguem mais resolver nada sozinhos, eles são super dependentes de tudo ao seu redor. Mesmo filme de ação agora, o super-herói ele não consegue resolver o problema sozinho. Tem que ter toda a família dele ajudando ele junto. Ele tem poderes, a família dele não, mas, né? Às vezes a família também tem poderes, né? No caso do Shazam, ou tem umas armas especiais no caso do Besouro Azul, mas, enfim, já falei bastante, né? Vamos seguir com o React. Fazer outras paradas. E eu achei muito legal trazer uma personagem que tem falhas, sabe? Então, eu curti, achei bem interessante. Achei interessante a relação dela com o Uff também. Achei ela uma pessoa bem centrada, mas achei muito legal que ela tenta fazer as coisas e dá errado, assim, dá merda. E a maneira como ela lida com as merdas, tudo mais. E aí, isso acabou despertando em mim uma coisa. De que talvez essa seja uma futura tendência pro mercado de cinema, de animação e enfim. Eu até acho que pode ser, mas eu não acho que isso que ela tá trazendo é o indicativo disso. Até pelo outro exemplo que ela vai dar logo mais. Então, mais pra frente eu comento, daqui a pouquinho. Sim. Isso acontece um pouco em Dandadan também. A maneira como as pessoas lidam com as merdas, como as personagens mulheres lidam com as merdas, tá um pouco diferente. E eu acho isso, cara, ótimo. Porque não cai nem naquele estereótipo de, gostosa, então é o carimbo feminino, isso acontece muito em anime, e nem naquele outro estereótipo que é muito western, assim, de tudo americano, em que, a gente tem, que é a famosa lacração, né? A gente tem uma mulher forte, independente, que consegue tudo, não sei o quê, porque, na verdade, ninguém consegue tudo, todo mundo... Então, esse é o ponto que eu queria esperar ela complementar para comentar. Por que eu acho que isso não necessariamente está indicando essa mudança? Que eu acho que vai acontecer pelo declínio da agenda woke. É simplesmente porque o tratamento dado às minorias em produções culturais ocidentais é muito diferente das produções orientais ao longo dessa última década. Os nerdolas, via de regra, não tem muito problema com as mulheres nos animes. Mulheres protagonizando animes. Poxa, recentemente, um dos animes que mais fez sucesso, e praticamente todos os nerdolas amaram, foi Frieren.
Cara, Frieren não só tem uma protagonista feminina, como praticamente todas as personagens mais poderosas e badass da obra são mulheres. Então você tem muitas mulheres muito poderosas. A Frieren mesmo, que é a protagonista, tá muito acima de todos os outros personagens, mas existe uma justificativa muito boa pra isso. E, cara, isso não faz com que ela seja essa Mary Sue, simplesmente. Porque os defeitos dela, digamos assim, estão em outras áreas da personalidade dela. Ela tem outras falhas que ela vai precisando aprimorar ao longo do tempo. Ela é meio preguiçosa, pelo fato de viver muito mais que todo mundo, a noção de tempo dela é muito diferente, então ela não se importa em levar muito tempo pra fazer uma coisa, pra realizar um feito. Ela continua sendo uma personagem interessante, uma personagem fofa, uma personagem cativante. A Fer, se eu não me engano, é a garota que acompanha ela. Poxa, ela tem vários traços até meio chatinhos de personalidade por ser adolescente, mas ainda assim é uma personagem divertida, tem a sua estrela, sei lá, o seu glamour, o seu carisma. Então, mesmo no auge da agenda woke, os nerdolas sempre tiveram uma boa relação com as obras orientais, com os animes de forma geral, ainda que esses fossem protagonizados por minorias. O que, mais uma vez, reforça que o problema nunca foi com minorias protagonizando, mas sim com a forma como isso era feito, porque a gente já sabia que, via de regra, o Japão é um país super conservador, super capitalista, e que sempre teve muita diversidade orgânica, e eles simplesmente não mudaram isso. E é um país que direciona muito bem o seu produto, então, pô, isso aqui é shonen, é focado em jovens garotos. Esse aqui é o shoujo focado em jovens garotas. O seinen é para um público um pouco mais velho. Então, sempre direcionou muito bem. Sempre teve muita representatividade, mas ela estava muito bem alocada nos nichos que tinham interesse naquele tipo de conteúdo. E a Haru acabou citando aqui 2 exemplos que são animes. Tudo bem que esse de Senhor dos Anéis é baseado em uma obra ocidental, mas a produção é oriental. Então, até que ponto as virtudes da construção dessa personagem feminina não são justamente dos orientais que estão trabalhando no projeto, né? Dandadan nem se fala, pô. Dandadan, você praticamente só tem mulheres super poderosas. E o único cara com bastante destaque na obra, que é o Okarun, ele tem os poderes provenientes de uma mulher, que é a velha Turbo. E ninguém deu a mínima pra isso, porque são personagens bem construídos, porque são cativantes, porque tá claro que a intenção ali não é de passar uma mensagenzinha. Só que os animes já são assim há bastante tempo. Então, pô, não é Dandadan e essa produção de Senhor dos Anéis que vão sinalizar que a gente tá tendo essa mudança. Precisamos de produções ocidentais mesmo, representando melhor as mulheres, voltando a fazer com que elas tenham as suas falhas, com que tenham homens com papéis importantes na sua jornada, na sua construção, que elas possam viver um romance, isso não seja um problema, uma falha de caráter delas. Oh, meu Deus, como você pode ser uma mulher e precisar de um homem pra alguma coisa? É no Ocidente que esse problema tá concentrado. Então, é basicamente só nesse ponto que eu discordo da análise da Haru. E eu acho que essa competência que os orientais continuaram demonstrando ao longo dessa última década, mesmo com toda a cultura sendo tomada pelos wokes, contrasta mais ainda como você fazer essa representatividade de forma orgânica e natural sempre, absolutamente sempre, vai trazer um resultado muito mais positivo do que quando você força a barra. O maior problema da agenda woke é isso, é tudo forçado. E inclusive foi por isso que as HQs mesmo perderam completamente espaço pros mangás. As animações americanas perderam totalmente espaço pros animes. Porque enquanto o Ocidente estava produzindo só lixo woke, o Oriente continuava produzindo as obras da mesma forma que eles produziam antes. Inclusive sem se importar com essa reclamação que a própria Haru fez, das mulheres peitudas e de pouca roupa e muito sexualizadas, que até tem um vídeo mais ou menos recente da Haru, onde ela admite que ela mesma não se importa com a sexualização das mulheres, que ela até gosta. Então, eu já vi ela reclamando de eti em algumas obras, em outras oportunidades, eu pelo menos tenho a impressão de já ter visto, mas ela virou bastante a chave e tá admitindo que talvez eu não me incomode tanto assim com isso. Acho que o eti talvez mais no sentido daqueles personagens tarados que realmente ficam importunando as mulheres, que é besta, por vezes você pode até dizer que é desnecessário, mas ao mesmo tempo não é uma coisa que define uma obra por si só, né? Mesmo porque, como a gente acabou de falar, essas mesmas obras que às vezes têm bastante eti, tem esses personagens inconvenientes e tarados, também tem mulheres muito bem representadas, mulheres incríveis, personagens que tanto os caras gostam muito e se cativam por elas, quanto as garotas também se veem representadas. Tem obras que viraram exemplos negativos, né, de representatividade feminina. Naruto, o pessoal fala que as personagens femininas são muito mal trabalhadas, mas via de regra, os mangakás costumam fazer um bom trabalho. Até porque também sempre teve bastante mangaka mulher na indústria fazendo obras de excelência que quebravam recordes de vendas. Pô, Fullmetal Alchemist mesmo, é uma autora, uma mulher que escreve. Outra mangaka
mangaka que é uma das minhas favoritas é a Rumiko Takahashi, se eu não me engano o nome dela, que é a autora de Inuyasha. Então, sempre foi comum esse prestígio às artistas mulheres na indústria de entretenimento japonesa. E eles sempre se preocuparam em agradar todos os públicos, só que eles segmentavam muito bem, né? Porque eles sabiam que cada público tinha sua preferência, então era melhor trabalhar atendendo as demandas de cada lado. Mas enfim, acho que sobre esse ponto já tá bem claro, né? Vamos seguir no React. Todo mundo tá aqui na experiência de vida tentando fazer o melhor, mas nem sempre a gente consegue, às vezes dá merda. Então, é uma nova maneira, assim, de ver a vida, né? E toda a questão de você ter um filme, de ter uma narrativa, é ver como aqueles personagens resolvem um problema. Então, se você é uma pessoa totalmente sem falhas, como é que você vai resolver o seu problema, né? Essa é mais uma reflexão que eu tive. Não, fora que você tinha muitas limitações na hora de construir esses personagens, porque quando é um personagem masculino, você podia colocar esse cara em todo tipo de situação horrível, degradante, sabe? Você podia torturar ele, você podia realmente, assim, fazer qualquer coisa com esse personagem que você quisesse, que fosse servir ao seu propósito narrativo, que não teria problema, porque você sabe que o público conseguiria aguentar qualquer coisa. Com uma mulher, não. Você tinha uma série de restrições, né? Por exemplo, em Star Wars mesmo, tanto Anakin quanto Luke Skywalker tiveram membros decepados, sabe? Ficaram totalmente ferrados. A Rey mal podia ter um arranhão. Ela precisava realmente estar muito acima de todos os outros. Você não pode ver essas personagens sendo completamente subjugadas. Então até o nível de desafio que você poderia colocar na frente delas era, assim, dosado de uma forma que não poderia ser um desafio tão grande, porque dependendo do que acontecesse com ela, cara, já poderia passar uma imagem terrível pro público. Ou seja, eles engessaram completamente o processo criativo. Isso que a cultura woke faz, ingessa o processo criativo. Porque você tem uma série de regrinhas muito rígidas e restritas que você precisa seguir. Se o personagem é um homem branco, existe um determinado número de coisas que você pode fazer com esse personagem. E alguns papéis que ele pode ocupar. E um topo de hierarquia até onde ele pode ir. E se o personagem é negro, é LGBT ou é mulher, o piso é que não pode ser ultrapassado. Ele pode ir até determinado ponto, mas ele não pode ter tantas falhas, tantos desvios de caráter, ele não pode estar tão abaixo de outro personagem. Então, é por isso que se chama identitarismo, porque tudo é feito a partir das identidades. Não é de se surpreender que uma ideologia como essa só tenha produzido lixo cultural, né, ao longo de todos esses anos. Claro, existem algumas produções que se salvam no meio do percurso, mas vamos combinar que são poucas. A cultura woke, em geral, matou o entretenimento dessa última década. E, inclusive, prejudicou demais todas as causas sociais que eles diziam que estavam ajudando a combater. Como até a Haru tá reconhecendo aqui nesse vídeo, prejudicou as mulheres, prejudicou, obviamente, também os negros, os LGBTs, que já vinham naturalmente ganhando cada vez mais destaque, protagonismo. Pô, quem é da minha geração já cresceu vendo mulheres e negros em papéis de destaque em tudo que é lugar. LGBT menos, até porque é um recorte bem menor da população, né? Até essa explosão de LGBTs que aconteceu nos últimos anos era, assim, menos de 5% da população. Então, naturalmente, você também vai ter bem menos representatividade, mas ainda assim tinha. O ponto é que agora tem a hiper-representatividade, né? Que tá muito acima da representação real desses grupos. Todos eles. Vamos pegar o caso das mulheres, que são maioria na população em geral. Mas, cara, qual o percentual de mulheres entre militares, policiais, bombeiros? Não, isso não tem nada a ver com porque não há incentivo para que as mulheres ocupem esses cargos. É simplesmente por uma questão de preferência e até de aptidão. Então você tem pouquíssimas mulheres trabalhando ativamente para combater o crime, para salvar a vida das pessoas. Mas quando a gente vai pra Hollywood, meu Deus do céu, mais da metade das heroínas agora são mulheres. Então é uma hiper-representação, tá super inflacionado. E você pode falar a mesma coisa dos negros, que nos Estados Unidos, por exemplo, se eu não me engano, são menos de 13% da população. Mas vocês acham que em Hollywood, quando vão fazer filmes que se passam, filmes ou séries ou o que for que se passam nos Estados Unidos, apenas 13% dos personagens são negros? É claro, não que você precise a cada produção seguir uma tabelinha de percentual para representar absolutamente como é a população, mas é só porque esse era o argumento utilizado pelos wokes antes, né? De que tem uma subrepresentação. Você está abaixo desses 13%. Então, se isso era um argumento legítimo antes, quando você passa de 13% para 60%, isso já não é mais um argumento que pode ser usado, porque você continua sem representar a realidade no fim das contas, né? Você só decidiu, ao invés de subrepresentar os negros, subrepresentar os brancos agora. Numa proporção até maior
do que a anterior. Mas é claro, você tem anos e anos de injustiça pra corrigir, blá 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 blá. Repito, mesmo que essa geração que alegava isso já tenha crescido numa era onde a maioria das sitcoms eram protagonizadas por negros, o ator mais bem pago de Hollywood era o Will Smith, o comediante mais famoso era o Ed Murphy, um dos maiores ícones era o Morgan Freeman, a maior apresentadora de TV era a Oprah, o maior jogador de futebol era o Pelé, o maior jogador de basquete era o Michael Jordan, o rei do pop era o Michael Jackson. Organicamente isso já tinha mudado pra caramba. As pessoas que implementaram a cultura woke nunca viram essa falta de representatividade monstruosa que eles pintavam, que era só discurso pra justificar os avanços da ideologia. Ou vai me dizer que todos esses militantes trabalhando no departamento de marketing têm pra mais de 70 anos de idade. A gente sabe que é um bando de adolescentezinho, vai ter no máximo uns 30 anos, foi completamente doutrinado ali nas universidades e etc. Enfim, vamos seguir. Eu achei muito interessante porque eu acho que o hiperprotagonismo feminino está matando a cultura pop no geral. Não só o feminino, porque esse é o que eu posso falar, mas... Você pode falar de todos, porque esse negócio de lugar de fala também é uma palhaçada que só servia pra calar as outras pessoas. Você não tá no seu lugar de fala, você não pode falar. Pode, porque você não precisa literalmente estar vivendo aquilo pra ter uma opinião sobre aquilo, pra conseguir estudar o fenômeno, compreender o fenômeno. Um ginecologista entende muito mais do aparelho sexual feminino do que uma mulher que nunca parou pra realmente estudar como isso funciona. Então não se preocupa, se você quiser opinar sobre outros temas, tá tudo certo, tá liberado. Eu acho que realmente já conseguimos superar essa fase. A gente tem uma tendência atualmente de colocar minorias hiperprotagonizadas. E isso é ruim pra gente. Eu me sinto muito mal representada quando existe esse hiperprotagonismo. Bom, aí me corrijam se eu estiver errada, mas... Sim, porque as pessoas sentem. Assim, nos comentários aqui do canal, sempre tem um monte de mulheres e negros e LGBTs reclamando disso, porque eles percebem que é forçado, que não tem nada a ver com representatividade de fato, com mérito que seja, sabe? Não são personagens que estão sendo colocados ali porque criativamente eles vão funcionar melhor ou porque tem uma preocupação com a construção daquele personagem. Não, é por pura agenda. Então não significa mais nada. É vazio. E é ruim, é tosco. E ainda prejudica toda a obra. Muitas vezes uma obra que essas pessoas amam, assim. Um moleque negro podia perfeitamente ser super fã do Goku sem precisar que o Goku fosse negro em uma adaptação pra ele, enfim, poder se identificar. Isso é ridículo. Vamos lá. Eu me sinto muito mal representada, assim, por esses produtos, assim, sabe? Tipo, uma parada que busca te representar, que busca falar, nossa, olha, aqui você tem um lugar seguro para estar, para viver. Isso acaba não acontecendo. Simplesmente não acontece. Você vê uma parada que é totalmente vazia, que não te deixa feliz e que deixa quem é, sei lá, muito anti-lacração também puto. E no fim das contas ninguém tá feliz e fracassos de bilheteria acontecem, né? E é assim que a coisa rola. E outra coisa que é muito triste, né? É que quem trabalha com marketing quer impressionar quem trabalha com marketing. Portanto, as pessoas não produzem produtos para quem vai consumi-los. Produzem produtos para impressionar quem... Nesse caso não é nem só uma questão de impressionar, é uma questão de monopolizar. Porque se você mantém o seu inimigo ideológico fora, você garante a hegemonia do poder, né? Então um grupo ideológico conseguiu se infiltrar nos departamentos de marketing e começou a contratar e influenciar na contratação de só outras pessoas alinhadas ideologicamente para monopolizar todo o mercado. Mesmo que isso não representasse os desejos, os anseios, os valores da maior parte da população, dos clientes dessas empresas, dos clientes desses produtos. E isso é uma coisa que eu venho falando há muito tempo. Onde é que mais falta representatividade? É justamente no aspecto ideológico, que é a representatividade mais importante. Porque você se identifica com o personagem muito mais pelos valores dele do que pela aparência. Por isso que eu, molequinho, conseguia perfeitamente me identificar com o Super Choque, brincar fingindo que eu era o Super Choque, mesmo sem ser igual, visualmente, ao Super Choque. O personagem me cativava pelo jeito dele. Sem dúvida, o Super Choque me representa muito mais do que um personagem branco lacrador, esquerdista, comunista. O cara pode ser, um emo, pode ser igual, é o Sasuke, sei lá. Se o papel dele é defender o comunismo como se fosse uma coisa linda, maravilhosa e perfeita, eu vou achar
achar uma merda, não vou me identificar minimamente. Então todo mundo ficava revoltado porque conservadores só eram representados como vilões. Todas as personagens de destaque eram feministas. Não tem uma mulher antifeminista, uma mulher conservadora, uma mulher libertária que esteja representando uma pessoa boa e que tenha, sabe, o seu discurso valorizado na obra. Isso não existe. Então foi uma década onde um espectro político ideológico que contemplava a maior parte da população foi completamente excluído das produções. Não era representado minimamente. De todos os aspectos, essa foi de longe a maior falta de representatividade. Eu já falei algumas vezes, eu não tenho problema com a existência de uma super-heroína feminista, porque feministas existem, então uma super-heroína poderia ser. Agora, existem ainda mais mulheres conservadoras. Mulheres cujo sonho é casar, é construir uma família, é ser mãe. Onde é que estão essas heroínas? Essas personagens fortes também sendo representadas nas produções ocidentais dos últimos anos? Não, era só a mulher fazendo carão e com um discurso feminista. Quando ia se posicionar politicamente, era sempre pra essa direção. A menos que fosse vilã, né? Como os cristãos foram retratados no mainstream nos últimos anos? Todo cristão, absolutamente todo, é escroto, é um merda, é intolerante. Na sua vida você não conhece um único que seja decente, pelo amor de Deus. Em Hollywood não existe. Cristão só serve pra fazer papel de vilão. E lembra quando essa galera reclamava antigamente, só coloca negro em filme pra fazer papel de bandido, que nem era tão literal quanto é você falar que cristão hoje só é representado pra fazer papel de vilão. Ou seja, sempre foi incoerente esse discurso de representatividade, porque é absolutamente político. Quando decidiam que um grupo precisava ser representado de forma positiva, aí se esforçavam pra fazer isso. Agora, alguns grupos eles se esforçavam pra representar apenas negativamente. Então é claro que vai deixar muita gente revoltada. Você assistir uma ou outra obra que representa o seu lado como sendo o lado negativo, ok. Agora, quando toda a produção de entretenimento do Ocidente segue por essa mesma direção, uma hora você cansa. E olha que demorou até, né? Paga por eles, mas não necessariamente quem vai consumi-los, né? Então é muito louco que marqueteiro só trabalha pra marqueteiro. E aí essa é uma outra falha de mercado que, né, enfim. É um pouco mais complicado do que isso, a gente poderia entrar aí na questão do capitalismo woke, porque essas empresas não estavam produzindo necessariamente pro público que ia pagar o ingresso, mas sim pra quem tava acima disso, mas, meu Deus, aí a gente já iria ampliar demais a discussão, né? Então, tem sentido o que ela tá falando de qualquer maneira e vamos deixar dessa forma mais simplificada, vai. Precisa de pessoas que consomem cultura pop trabalhando pra produzir esses produtos, porque senão a coisa não vai funcionar. Eu acho que é uma grande falta de apego com as coisas, um desamor muito grande pelo que a gente... Inclusive, no auge da cultura woke, a Marvel estava escolhendo contratar pessoas que não tinham apego pelos personagens e que nem entendiam das obras, não tinham conhecimento nenhum de quadrinhos ou do que eles estavam adaptando, justamente porque eles queriam desrespeitar mesmo o material original. Como que isso foi dar errado, né? Tá produzindo, eu sinto, assim. Até porque a nossa rotina é muito corrida e eu imagino que o dia a dia de produção tenha ficado cada vez mais... maluco, né? A gente vem atropelando processos e essas pessoas que trabalham em produção, em grandes produções, vêm acumulando cada vez mais funções. Então, isso tem dado um reflexo na indústria, assim... E ainda pior, porque as pessoas pararam de ser contratadas por competência e passaram a ser contratadas por identidade, né? Então, obviamente, você tem uma queda de qualidade. Não tem como você evitar isso. Avassalador. As coisas, elas desceram muito de qualidade e não dá pra saber se isso necessariamente é uma questão de mercado, se é uma questão do nosso estilo de vida mesmo. Não dá pra saber, é uma questão política, né? Foi por politicagem que tudo isso aconteceu. Não precisa ser um gênio pra chegar na conclusão. Vamos parar de contratar as pessoas por mérito, porque elas têm competência e qualidade, e vamos contratar tokens, vamos contratar simplesmente pessoas que vão representar esteticamente o que a gente quer mostrar pras pessoas. Tem que ser um gênio pra concluir que a longo prazo isso vai prejudicar a qualidade do que tá sendo produzido? Não tem como. Pô, a Harley Davidson tava aplicando isso até pra contratar as pessoas que produziam os materiais que iam usar na construção, na confecção das motos. E aí as motos estavam vindo com menos qualidade, porque os produtos que estavam usando pra produzir as motos também eram de uma qualidade mais baixa. Então onde isso vai parar é óbvio. E por que isso aconteceu? Por política. Por culpa dos wokes, dos lacradores, da esquerda. Cara, é nítido, né? É meio difícil essa altura do campeonato você simplesmente negar isso. Não que ela esteja negando, né? Mas parece que ela tá ironicamente despertando aos pouquinhos. Se é que ainda mantém as posições, porque eu não vi o vídeo que ela fez depois, né? Como eu disse antes. O que mudou e ficou muito mais corrido, e aí a gente tem esse desamor pelas coisas, porque tá todo mundo ficando maluco. Ou se
é uma questão mais mercadológica mesmo, de a gente tentou assumir aqui um posicionamento que é de trazer essas minorias mais pra perto. Nunca foi porque se preocupavam com as minorias ou porque achavam que isso ia vender mais. Sempre foi por poder. A estratégia woke é trocar dinheiro por poder. A intenção é política. Essa palavra, ela precisa ficar muito clara. Tudo isso foi feito por questões políticas. Porque feminista não luta por mulher, luta por feministas. São pelas mulheres de esquerda. A própria Haru cansou de ver mulheres de direita sendo massacradas, destruídas, ofendidas, xingadas das piores coisas, as coisas mais baixas possíveis. Sabe, se atacar uma mulher que perdeu um filho e sabe, tocar na ferida onde mais dói nela por causa disso. Então você vai me falar que essas pessoas estão preocupadas com mulheres? Óbvio que não. Estão preocupadas com mulheres de esquerda, com mulheres feministas. Nunca foi por minorias e nunca foi porque era uma ação de mercado que iria trazer mais público. Não, porque eles sabiam que estavam indo contra o público. Eles só achavam que eles poderiam fazer essa engenharia social, trazer o público pro lado deles e conseguir poder político através dessa troca inicial. Deu errado. Por isso que agora o sistema tá mudando de novo. Só que a gente fez isso de uma maneira muito superficial e agora nem essas pessoas estão se sentindo bem com isso e nem as outras pessoas também que não queriam isso em primeiro lugar estão se sentindo bem, então tá todo mundo odiando e a gente tá jogando dinheiro no lixo. Bom, basicamente essa é a minha reflexão. Não sei se vocês concordam com ela, mas eu queria colocar ela. Eu concordo com a maior parte, né? Eu acho que é uma leitura de quem tá começando a perceber o problema, realmente. Mas, ok. Aqui pra jogo também. Pode me xingar nos comentários, não tem problema. Mas... Não precisa, né? Eu acho que depois de toda a treta que teve com o Giga, já teve xingamento suficiente. E esse hack já tá imenso. Então, assim, ela basicamente terminou a reflexão dela, né? Agora são só as considerações finais mesmo. Mas é isso. Eu tive que acrescentar muita coisa para além do React por causa das últimas coisas que aconteceram, né, das circunstâncias. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Acabou se tornando uma coisa meio delicada para que eu comentasse. Então, talvez eu não tenha feito o meu melhor, mas eu fiz o que deu. Fiz o que, sei lá, no freestyle aqui foi o que saiu. E deixa o seu feedback aí nos comentários. Seja respeitoso o máximo que você conseguir, especialmente nesse vídeo, por favor. Valeu pela audiência e a gente se vê no próximo vídeo.